Quero saber se eu consigo conversar agora com a desembargadora Ivana Davi. Ela está aqui, ao vivo, para falar comigo. A doutora Ivana, uma das mulheres mais corajosas que eu já ouvi falar, e não é lisonja, tá? Não estou falando isso para te agradar, porque a senhora, eu preciso falar para todo mundo aqui, doutora, que a senhora renuncia parte da sua vida quando a senhora tenta combater o crime organizado. Pode deixar o áudio dela aqui para mim. Quando ela tenta combater o crime organizado e quando ela peita o PCC, obviamente que ela passa a ser procurada, ela sabe disso. A vida dela muda. Ela tem que se privar de muitas coisas por um bem maior, que é o bem da sociedade. Então, eu tenho que te aplaudir. A senhora tem muita coragem e a gente deve isso para a senhora, tá? Eu quero aproveitar todo o seu conhecimento para explicar para as pessoas. A desembargadora, ela se tornou uma espécie de especialista em PCC. Mas como assim, Passaia? Que ela investigou tanto e já deu tanta ordem contra grandes homens dentro do PCC que ela entende como as coisas funcionam lá dentro. E aí eu quero aproveitar o seu conhecimento para perguntar, a gente fala muito sobre lavagem de dinheiro, né, doutora Ivana? Como é que o PCC lava o dinheiro? Por que ele precisa fazer isso? Gostaria que a senhora explicasse para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral, aqui na Record. Pois é, Passaia, você que comigo, né, acompanha todo esse desenvolvimento que o PCC tem, né, ele começou lá nos idos de 93, 94 e hoje já é considerada a 8ª maior organização criminosa do mundo, né? E uma grande organização criminosa no nosso país, estando presente em mais de 25 estados da federação e mais de 18 países fora do Brasil, né? Ele sempre teve esse olhar, né, no narcotráfico e cresceu, né, dentro dessa conduta criminosa que hoje transcende todas as nossas fronteiras. E a gente sabe, Passaia, que o tráfico de droga sempre gerou muito lucro. Então, o crime organizado hoje, o PCC, que domina toda a cadeia, ele vai lá, né, na Bolívia, ele vai lá no Peru, ele vai lá na Colômbia, né, pega a droga, né, ele tem a possibilidade de trazer a cocaína, essa cocaína parte fica no nosso país, o Brasil é o 2º maior consumidor de cocaína do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, e outra grande parte sai principalmente pelos nossos portos, e leia-se aqui o Porto de Santos, e vai, né, para o continente europeu, para o continente africano, e a gente já sabe que já tem droga até na Austrália e no continente asiático. Isso gera muito lucro. E foi chegando um momento, Passaia, que o crime organizado começa a ficar engessado com essa quantia de dinheiro. Então, veja que hoje, nessa operação, se foi identificado mais de 357 milhões de reais e a gente tem apreendido ou sequestrado ou arrestado ou determinado até perdimento de bilhões, né, de reais. E vai chegando uma hora que também, né, o sistema de controle financeiro hoje com tecnologia vai ficando cada vez melhor, mais rápido. O crime organizado teve que passar por um outro step, por um outro caminho, que é exatamente a lavagem de dinheiro, né? E a lavagem de dinheiro também foi modificando aquele perfil do PCC. Quando a gente fala de PCC, Passaia, nós vamos lembrar lá das rebeliões dentro de presídio, né, da presença da facção lutando contra a opressão do Estado. Hoje o PCC tem outro patamar. Hoje o PCC, né, transmudando a sua forma de ser, já não é mais aquele preso ou aquele indivíduo que saiu do presídio, mas que está investindo dinheiro, né, junto com instituições financeiras, junto com empresas, junto com comércio formal, né, empresa de ônibus, fabricação de produtos agrícolas. Então, a gente vê o PCC, né, um outro PCC, ou, na verdade, um desdobramento da facção criminosa, que tem, de um lado, a massa carcerária, o tráfico de droga, a presença em comunidade, mas tem também a presença em instituições financeiras e em transportadora, como a gente assiste hoje, logicamente, no segundo passo, a lavagem do dinheiro, produto e proveito do crime, principalmente do narcotráfico. Desembargadora Ivana Davi, uma pergunta que é importante e que a senhora entende, que é o seguinte:
Nós vimos agora a Deolane sendo acusada de estar fazendo depósitos de até R$10 mil e ela foi pega por conta disso, ou de receber depósitos de até R$10 mil. Como funciona isso? Por que o crime, às vezes, faz vários pequenos depósitos? Gostaria que a senhora explicasse para a gente. Passaia, esse é um dos mecanismos, colocamos assim, né, dos lavadores de dinheiro. Por quê? Porque dentro do sistema financeiro, né, existe toda uma estrutura, principalmente de tecnologia, que acende alertas eletrônicos e alertas também via, por exemplo, o COAF. Existe um mecanismo, e esse mecanismo se chama Smurf. E a gente explica o que é Smurf para quem está nos... Ela foi criada dos gamers, né? Smurfs são os pequenos lutadores, de alguma forma, tentando fragilizar aquele lutador mais forte, que eventualmente ganha os jogos dentro dessas plataformas. O Smurf é aquele pequenino, que também foi copiada dos Smurfs do desenho, que são aqueles bichinhos azuis. O Smurf na lavagem de dinheiro é o pequenino, né? A pequena movimentação de valor, para não chamar a atenção, por exemplo, da Fazenda, da Receita Federal, do COAF, né, de instituições financeiras do Banco Central, que possuem mecanismos que a gente chama de freios e contrapeso. Por isso, né, a movimentação ela sempre era realizada abaixo de R$10 mil. Por quê? Porque, em que pese ser, para nós não, mas para o crime, uma pequena quantidade em dinheiro, que não é R$10 mil, não chamaria a atenção desse sistema de controle. Entretanto, se faz centenas, né, milhares de movimentação no valor abaixo de R$10 mil. Dificulta, sim, o controle do sistema fiscal, do sistema bancário. Por isso se chama Smurf. E era essa a metodologia que, segundo as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil, que foi, né, essa metodologia que teria sido utilizada, né, nesse contexto exatamente de lavagem de dinheiro. Você pulveriza o dinheiro em centenas de valores pequeninos em outras tantas contas, que são as contas laranjas, empresas fantasmas. Doutora, é uma pena que eu não estou te ouvindo agora, doutora Ivana. Eu não estou conseguindo te ouvir, eu estou com um problema no áudio, mas eu estou adorando a entrevista, o pessoal de casa também. Nós estamos compreendendo muito sobre o crime organizado, né? Eu acho que nós temos que ter mais espaço aqui com a doutora Ivana no Balanço Geral. Vou convidar a senhora para vir de vez em quando ser a nossa comentarista. Pode ser aí de casa também, não tem problema, porque eu sei que o seu tempo é muito curto. Mas para falar de grandes assuntos que nós temos aqui no Balanço Geral. Será que eu consigo recuperar o áudio com a doutora Ivana? Senão eu vou para uma outra reportagem e depois eu volto. Eu não quero atrapalhar o seu tempo aí. Só um minutinho que eles vão dar uma olhada lá. Pode tirar a doutora Ivana do ar enquanto isso? É uma explicação didática, né, Passaia? Porque foi uma explicação muito importante, né? Didática, sim, passo a passo. Acho que todo mundo acaba entendendo esse mecanismo do crime organizado. Muito bacana a explicação da doutora Ivana. Doutora Ivana, eu acho que agora eu consigo te ouvir. Então vai uma pergunta que foi o seguinte, nós vimos aqui no relatório que foi mandado pela Polícia Civil que foram feitos vários depósitos. Por exemplo, tinha ali no relatório que no único dia eles mandaram R$2 mil, 1 minuto depois eles mandaram 3, 1 minuto depois eles mandaram 5, 1 minuto depois eles foram mandando de minuto em minuto. Ao mesmo tempo, para Deolane, tá? Ao mesmo tempo que os bandidos eles fazem pequenas quantias porque eles não querem chamar a atenção desses mecanismos que a senhora falou, mas quando eles fazem minuto após minuto, isso também acende um alerta. Isso também acaba chamando a atenção da polícia, que é o que os policiais investigadores colocaram nesse relatório. Então veja que os bandidos eles pensam que estão um passo à frente da polícia, mas os nossos mecanismos de investigação, eles se antecipam também para pegar, né, esses costumes dos bandidos em tentar burlar o sistema. É isso, né? Pois é, né? Não existe crime perfeito, né? E talvez, como esses fatos vinham ocorrendo há anos, isso gera, principalmente na cabeça daqueles que estão envolvidos na conduta criminosa, um certo conforto, entendendo que aquele mecanismo, e a gente chama de novo de Smurf, estava dando certo.
Só que a movimentação de dinheiro, ela é tamanha, né, e ele gira muito rápido, que não raras às vezes a organização criminosa, ela entra numa zona de conforto e começa a replicar aquela conduta que agora a gente consegue enxergar. É importante que a gente fale sobre isso, até para as pessoas que nos ouvem e ouvem o seu programa, que tem uma audiência impressionante, para que elas entendam que elas não podem emprestar a conta bancária dela, né, que hoje é crime. Existe uma lei que entrou em vigor há 15 dias atrás, né, exatamente a pessoa emprestar a conta bancária dela, emprestar os dados dela, para que seja usada como uma bolsa, né, como seja uma conta a atravessar. Que exatamente, né, emprestar seus dados para, por exemplo, abrir uma empresa, que a gente chama de empresa fantasma, também é uma conduta criminosa. Que as organizações criminosas acabam, às vezes, dando lá R$1.000, R$2.000, para a pessoa emprestar os seus dados ou emprestar a sua conta bancária, e hoje ela é, né, tida com uma conduta criminosa com pena de 1 a 5 anos de reclusão. Desembargadora, ainda sobre esse assunto, várias vezes eu vi pessoas perguntando, mas eu não entendo por que o crime precisa lavar o dinheiro. E nós explicamos aqui muitas vezes que se o bandido não lava aquele dinheiro, não faz de conta que aquele dinheiro veio de uma empresa quente, ele não consegue sair por aí comprando. Mas eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, porque a senhora tem muito mais condições de trazer essas informações, por favor. Exatamente. De tempos para cá, e graças a esse bate-papo que a gente está tendo, né, o sistema financeiro do país, e quando a gente fala de sistema financeiro, a gente engloba, por exemplo, cartório de registro de imóveis, empresas que vendem veículos de alto valor, veículos que custam aí 1, 2, 3 milhões de reais, né, elas também, né, de alguma forma, têm se aliado a esse combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro, por exemplo, não recebendo mais em valor em espécie. E isso também, de alguma forma, contribui para que o crime organizado inche, né? Porque ele vai ter muito dinheiro, às vezes em papel, em pecúnia, como a gente assiste e você noticia em apreensões de 200 mil, a gente já teve apreensões de R$1 milhão em papel, em gaveta, dentro de armário. Então, essas dificuldades que são postas pelo sistema de comércio, o sistema financeiro, obriga com que o crime vá procurando outros caminhos. E um dos caminhos nessa investigação, que, volto a dizer, realizada pelo GAECO e pela Polícia Civil, né, se desvendou essa metodologia dos Smurfs. Por quê? Porque a organização criminosa ela vai inchando, né? Aquele que faz parte da organização criminosa não consegue mais comprar uma casa em bairros ricos, não consegue mais comprar um veículo, né, de grande valor, e aí ele começa a usar de interposta pessoa, diga-se laranja, começa a usar de empresa fantasma, né, sempre nessa ideia de dar aquele dinheiro, volto a dizer, produto, via de regra, de tráfico de droga, produto de crime, uma roupagem de ilícito. Ele quer que o dinheiro criminoso, né, tenha a cara de um dinheiro, produto, por exemplo, de trabalho. Então, ele vai escamoteando, né, ele vai desenhando aquele dinheiro que é dinheiro criminoso no dinheiro lícito. Esse é o grande desafio na investigação. E hoje a gente tem um mecanismo que mistura dinheiro criminoso com dinheiro que teria vindo do produto de um trabalho ou de um negócio lícito. E a desafio hoje, e falo isso como juiz, para até bloquear esse dinheiro, é saber qual dinheiro é produto do crime e qual dinheiro é produto, né, lícito, um dinheiro limpo. Porque o crime organizado hoje mistura um dinheiro com o outro. A lei antifacção, que é uma lei que entrou em vigor dia 24 de março, ela traz mecanismos importantes, principalmente para o juiz de direito, no combate a esse tipo de conduta. Né? A lei ela tem um viés de fragilizar o crime organizado, de tirar do crime organizado toda essa movimentação financeira como nós assistimos hoje. Porque esse é um caminho no Brasil e no mundo, eu não diria para você, e você me conhece há tantos anos, de acabar
com as organizações criminosas, mas de alguma forma, Passaia, o Estado ter maior controle do que está acontecendo no nosso país. Desembargadora Ivana Davi, obrigado por enquanto. Nós, dias atrás, estávamos falando que lá no Japão, a Yakuza, que é a grande máfia lá no Japão, ela começou a ser sufocada pelas autoridades e eles ganham dinheiro, mas eles não têm mais o que fazer com o dinheiro, porque quando eles ganham, a justiça vai e toma. Eu imagino que é o que a senhora tenta fazer aqui no Brasil, que outras autoridades tentam fazer também. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que a senhora inspira muitas meninas e meninos que estão nos assistindo aqui agora e que sabem que existe uma mulher que renunciou parte da vida dela, que não consegue sair de casa de qualquer jeito porque o PCC não gosta dessa mulher. Ela já mandou muitos líderes para trás das grades e continua investigando todos os dias. Muito obrigado, tá? Em nome da sociedade, por renunciar parte da sua vida e por um bem maior. Deus te abençoe.